Olá, amigos, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso espaço do Expressão Universitária, programa que nós gravamos todas as semanas para levar a vocês aí em casa sempre os recados importantes aqui relativos à nossa universidade. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a aula inaugural do curso de Biomedicina, realizado no último dia 6 de março. O curso convidou para esta aula inaugural o presidente do Conselho Regional da categoria, Dr. Renato Minosso, que está aqui conosco, aceitou nosso convite para aqui vir conversar um pouquinho conosco também. E também está conosco o coordenador do curso, o professor Luiz Carlos Chicota. Então, bem-vindo a ambos aí, é um prazer, Dr. Renato, contar com a sua presença aqui no nosso espaço da universidade, que é sempre um momento importante de nós levarmos assuntos importantes à nossa comunidade, aqui de Erechim, que sempre nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Professor, não sei se posso lhe chamar também de professor, quais são as principais funções do profissional formado em biomedicina? Que para nós ainda a biomedicina é um assunto relativamente novo. Boa tarde, é um prazer muito grande participar dessa conversa e também de conhecer mais a universidade aqui de Erechim. Já estive em Frederico Westphalen, mas é uma satisfação muito grande falar de biomedicina, né? Considerando que sou presidente do Conselho Regional de Biomedicina aqui da 5ª Região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e também sou secretário-geral do Conselho Federal de Biomedicina. Eu queria falar um pouquinho da biomedicina, se me permite, né? Até responder a sua pergunta. A biomedicina é uma profissão que surgiu já na reunião da SBPC em Curitiba, em 1950, porque se sabia que logo após a Segunda Guerra entraríamos na Terceira Guerra Mundial. E hoje vivemos a Terceira Guerra Mundial. Que guerra mundial é essa? É a guerra da tecnologia, a guerra da pesquisa, a guerra da informação, é a guerra do conhecimento. Essa é a grande guerra que vivemos hoje, de tecnologia. Se você considerar que um país manda um navio de carne e recebe uma caixa com pendrive, então alguém está ganhando essa guerra. Alguns países conseguiram ler melhor aí ao fim da Segunda Guerra e se desenvolveram de uma maneira extraordinária. Investiram na educação muito e na pesquisa. No caso da Coreia do Sul, Japão, a própria Alemanha, Estados Unidos e outros países, né, que desenvolveram muito em função desse conhecimento que eles saíram na frente. Então, dois médicos, eles entenderam que era necessário no Brasil criar uma profissão que se dedicasse ao ensino, à pesquisa e também ao diagnóstico. No caso, o primeiro curso então, de biomedicina deu início em 1965, na Escola Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal de São Paulo. E aí os primeiros biomédicos foram formados em 1970 e foram logo absorvidos pela Unicamp, pela USP, pelos institutos de pesquisa, Butantan, Oswaldo Cruz, Evandro Chagas, poucos institutos que o Brasil tem, infelizmente, né? Mas era uma maneira de desenvolver a pesquisa do Brasil, porque o país que não investe em pesquisa, ele está fadado ao atraso total, né? Atraso total. Basta vermos aí a epidemia, um país que nem o nosso, que já foi a 6ª economia do mundo, estava dependendo de outros países, até menos desenvolvidos, para fornecer vacina para a nossa população. Deveríamos estar vendendo vacina para outros países vizinhos e não comprando de outros países. Então isso era um dos objetivos do curso. Então o curso surgiu na época, várias universidades colocaram o curso, e em 1979 a profissão foi regulamentada, né? Em 1979, 3 de setembro de 79. Portanto, a profissão tem mais de 43 anos que é regulamentada no Brasil. Hoje nós temos aí 800 cursos de biomedicina no Brasil, com mais aí de 130 mil profissionais atuando. E na pandemia foi uma maneira que a sociedade toda teve conhecimento da biomedicina, porque podemos dizer que mais de 80% dos exames conhecidos como PCR,
Para a Covid foram feitos por biomédicos, foram criados núcleos em vários lugares, então o biomédico começou a aparecer, inclusive foi uma biomédica que mapeou geneticamente o vírus aqui no Brasil. Então, hoje tem muitos biomédicos trabalhando em vários setores. Nós temos na biomedicina hoje mais de 30 habilitações diferentes. Então, o profissional que entra nessa área é muito amplo o leque. Vai desde a patologia clínica, análises clínicas, citopatologia, trabalha com reprodução humana, trabalha com diagnóstico por imagem, tomografia, ressonância, trabalha com a biomedicina estética também, muito procurada hoje em dia. Trabalha com... são várias áreas, toxicologia, trabalha com perícia criminal, ou seja, o biomédico hoje ele tem algumas das áreas vai agradar, digamos assim, o jovem e para nossa surpresa, que não foi tão surpresa, que na URI tivemos uma procura muito grande por este curso, né? Surpresa que não é surpresa, porque a procura pelo curso, eu vi no SESU, parece que foi um dos segundo curso mais procurado no Brasil, atrás da medicina. Então foi uma surpresa que nós já estávamos monitorando. Então a biomedicina tem um crescimento muito expressivo ultimamente. Na sua opinião, então, a biomedicina surgiu na hora exata aqui, porque é um curso relativamente novo e normalmente os cursos novos demoram um pouquinho para se engajar e para que a comunidade entenda. Não, o ano passado e esse ano o curso já foi um dos mais procurados, né, professor? Bom, boa noite a todos, né? Eu queria agradecer mais uma vez, né, Ademar, pela oportunidade e estou muito honrado pela visita do Dr. Renato, né? Uma pessoa muito atenciosa, desde a hora que eu entrei em contato com ele, foi uma pessoa muito prestativa, né? Eu queria aqui agradecer a ele, né, por essa forma carinhosa de nos tratar e a honra de estar com ele aqui. Claro, foi uma surpresa, né, Ademar? O curso teve uma procura muito grande. Claro, a gente não como diz o Dr. Renato, a gente não está tão surpreso, né? Porque é uma profissão que está em alta agora, a procura está muito grande e isso já vinha de anos, né? O pessoal, quando vai acontecer biomedicina na URI? Porque nós, Ademar, a gente é suspeito de falar, mas eu estive conversando com o Dr. Renato, até quero ter a oportunidade de mostrar para ele, nossa estrutura é muito boa, né? Nós temos uma estrutura excelente, nós temos mais laboratórios do que salas de aula. Então é uma estrutura que a URI, né, simplesmente abriu um curso e iniciou, né, com esse número expressivo, que para nós é uma grande satisfação, né? E em função disso, né, a gente ficou muito feliz, né, por estar aí. E agora nós estamos então com a nossa primeira aula inaugural e nós tivemos então o grato prazer de estar aí com o Dr. Renato, né? Ele fez uma ótima palestra aí para nós e acho que esclareceu um monte de dúvidas que tem, sempre a gente tem, né, dúvidas, mas que não vai ser a última vez, né? Que nós vamos agora com a jornada acadêmica, enfim, a gente quer interagir mais com o conselho, enfim, né? Mas isso é muito bom. Esse estreitamento das ligações entre a entidade maior da categoria e os cursos são sempre bem gratificantes e frutíferas, né, professor? Sim, e para nós é interessante, já que o curso e a profissão ainda é um pouco desconhecida, já está mais conhecida, mas já esteve, considerando que fiquei 14 anos como único biomédico aqui na região sul do Brasil, tive uma certa dificuldade em que as pessoas entendessem o profissional. E hoje ainda temos algumas dificuldades, inclusive aqui em Erechim, já tivemos a prefeitura, solicitamos a inclusão do biomédico nos quadros da prefeitura e esperamos que em breve seja atendido, exatamente para atender os filhos da terra, né? Os filhos da terra. Já muitas prefeituras já incluíram o biomédico, o estado do Rio Grande do Sul já incluiu, os grandes hospitais já incluíram. Então, aos poucos, eu gostaria que fosse mais rápido, né? No momento que você tem um curso aprovado, uma profissão regulamentada, eu gostaria que fosse mais rápido. Eu tive num município, para ter uma ideia, no plano de cargo e salário dele constava o ferador de cavalo. A prefeitura não tem mais 20 anos, 30 que não tem cavalos e tinha
o cargo de sujeito que botava ferro em cavalo. Então, você vê que o setor público ele tem que se modernizar mais. Hoje não dá para a gente ficar amarrado a coisas. Muitas prefeituras têm planos de cargos antiguíssimos. Tem que atualizar, tem novos profissionais. E isso vão surgir outros profissionais. A vida segue muito mais rápido, porque hoje você tem, tanto na pesquisa, você tem computadores, ao contrário de que muita gente falou que a vacina foi feita muito rápido, eu achei que foi demorada demais. Para mim demorou, porque hoje, antigamente você fazia as contas na máquina, né? Agora você tem computadores, as pesquisas mundiais são interligadas. Então a rapidez, o que você levava anos para fazer, ter uma resposta, você tem em minutos. Então a coisa anda e o setor público ele tem que se atualizar. E aí, se falar em atualizar, agora eu vou fazer o marketing do nosso conselho. O nosso conselho, nós vamos receber, marcamos agora em abril, nós vamos ser creditados pelo ISO 9001. Então, eu não conheço nenhum conselho que tenha essa acreditação. Porque a gente acha que, além de trabalharmos um conselho pequeno, nosso conselho tem 10 anos esse ano, nós já colocamos um sistema de trabalho online, ou seja, o profissional em qualquer lugar da região, ele faz todo o atendimento dele online. Não precisa se deslocar até a sede. Vai lá para tomar um café, vai lá para conhecer mais a gente, mas tudo serviço online e colocamos energia solar. Então, a ideia da gente é reduzir o uso do papel, fazer uma coisa bem moderna e o ISO ele vai trazer transparência também. Porque hoje o setor público ele tem que ter uma transparência muito grande para que as pessoas, o usuário, ele saiba o que está acontecendo. Então essa é uma ideia, somos poucos comparando com os conselhos mais antigos, mas nós trouxemos experiência de outras áreas para a gente colocar um conselho assim, bastante ativo. Por isso essa aproximação com as universidades, nós estaremos sempre juntos à universidade e eu fico feliz porque a universidade, como a URG, coloca o curso, porque eu sei que aqui, eu não vi os laboratórios ainda, vou conhecer mais laboratórios, mas assim, eu tenho certeza, porque a gente já conhece os cursos todos os cursos eu conheço, da nossa região, já visitei todos, eu estou no mercado há algum tempinho, né? Então, a gente fica feliz quando uma universidade que tem uma estrutura, que tem uma história, que tem uma coisa regional, que ela tem uma coisa que ela preza pela qualidade, coloca o curso, então a gente fica tranquilo, né? E a gente vai ajudar sempre que for possível essa integração, que é importante também, porque o acadêmico hoje é o profissional amanhã que vai trabalhar no conselho e a universidade também sabe que um profissional bem colocado no mercado de sucesso, ele dá retorno depois para a própria universidade. Pela sua análise, pelas suas declarações, eu estou vislumbrando duas áreas importantes a partir de agora, ou que já estão ocorrendo. É uma área realmente atrativa, mas que precisa de muita tecnologia também. Então, além do biomédico na atuação específica na área da saúde, vai precisar, como todas as áreas, precisam desenvolver tecnologia. Entende-se o que de tecnologia? Informática, enfim. E vai ter que ser um pesquisador permanente, né, professor? Sim, é uma área que eu brinco com meus alunos, tem hora que a gente dorme e acorda, parece que o mundo já girou demais, né? E girou de fato, né? Mas a gente se assusta, porque algumas áreas, professor, você vê que a gente não pode tirar férias tão fácil, né? Porque é muito rápido. Hoje você estuda algumas disciplinas, não dá para estudar por livros. Até publicar o livro, a coisa andou muito rápido. Enquanto estamos conversando aqui, um chinês, um japonês lá já está publicando um artigo que pode mudar uma ideia. Quanto mais você estuda, mais humilde você tem que ser, porque eu tenho um conceito de alguma coisa, agora já, como dizer assim, a verdade ela é uma verdade momentânea, porque enquanto a minha verdade está assim hoje, sai uma publicação lá, uma pesquisa lá e já muda, eu já tenho que me adaptar a essa nova verdade, porque não é nada fixo, é muito rápido as coisas. Né? E agora eu acho que, junto com eu acho que o próprio Covid, ele deu uma acelerada, e eu sempre falo, se investisse 10% do que investe em armamento no mundo, a gente já tinha curado muitas doenças, com certeza muitas doenças.
Então não se investe, infelizmente, é só olhar para o próprio nosso país. O Rio Grande do Sul tinha um instituto de pesquisa de saúde, foi fechado. Então, infelizmente, investimos muito pouco na pesquisa no Brasil, muito pouco. E temos muitos jovens aí que querem investir em pesquisa, eles acabam indo aonde? Acabam indo para o exterior. Temos uma quantidade enorme de biomédicos trabalhando no exterior. O próprio Estados Unidos precisa de 2.000 biomédicos por ano. Ele vem no Brasil pegar o biomédico formado para levar para lá, para satisfazer a necessidade deles. Aliás, falando dos Estados Unidos, dia 19 nós estamos indo numa comitiva do Conselho Federal para Orlando, para termos uma visita na Universidade da Flórida, de Miami, e do Instituto Gatorade, aonde eles vão fazer uma parceria na parte da fisiologia do esporte, juntamente com um grande fisiologista brasileiro, que já foi da seleção brasileira, que é biomédico. Então nós vamos fazer essa parceria para desenvolver produtos nutragênicos, nutrientes, para atletas de esporte. Então nós vamos abrir essa possibilidade do biomédico fazer estágio tanto na Universidade da Flórida quanto no Instituto Gatorade. Então nós vamos lá para finalizar esse convênio. Que bom que tem todas essas informações, assim os pode vender mais ainda o curso de biomedicina, né, professor? Ademar, uma excelente notícia. Com relação aos estágios que o Dr. Renato falou, hoje, como a gente diz, hoje a gente está aqui, amanhã tem coisa nova. Nós, graças a Deus, nós temos convênio com os 2 hospitais aqui da cidade e ambos trabalham, por exemplo, a bioquímica com química seca, né? Então, é uma coisa super nova, né? Uma coisa, né? Então, o nosso aluno vai ter a oportunidade e a possibilidade de estar acompanhando nessa tecnologia, que hoje é uma tecnologia de ponta, né? Claro, com certeza também vai fazer aquelas técnicas manuais, ele tem que saber o que está acontecendo, né, no equipamento, mas isso é muito importante. Melhor ainda essa notícia do Dr. Renato, né, que a gente quer manter esse laço, né, de comunicação aí com o Conselho, e o Dr. Renato sabe que a universidade aqui tem as portas abertas para o Conselho, e a gente sempre jogou limpo, né, Ademar? Nossos cursos, graças a Deus, até hoje, né, tiveram excelentes notas, né? A universidade como um todo teve nota 4 de 5, né? Então, pela seriedade, estrutura, uma direção muito comprometida, né? Então a gente fica muito feliz, e inclusive com essas notícias que vêm aí inesperadas, né, doutor Renato? Achei muito, muito interessante. Aproveitando esse gancho, eu gostaria de indagar ao professor Renato. O curso de biomedicina aqui pelo menos é novo, mas já tem uma certa caminhada a nível de estado. O senhor falou que 800 cursos estão espalhados pelo país. Isso significa que as oportunidades de trabalho também são significativas de agora em diante? Ou poderiam ser maiores, como o senhor falou no início? Poderiam ser maiores, sim, com certeza. O Brasil tem que investir na educação, na saúde e na pesquisa. São as 3 grandes áreas que não só os biomédicos, como os profissionais da saúde, nós temos profissionais da saúde, podemos melhorar muito a saúde da população, mas tem que ter investimento nessas áreas, né? Então, agora tem possibilidades, a biomedicina se adaptou bem porque tem muitas áreas de atuação, né? Agora até a própria inteligência artificial, que é uma área que estava comentando, eu tenho uma ex-aluna que trabalha com isso, é uma loucura, né? Como é que eles trabalham isso, né? Então, são muitas as coisas, essa parte hoje de novos medicamentos. Na verdade, muitas doenças sempre existiram. A gente que não sabia, não conhecia. O próprio Alzheimer, que é uma especialidade do meu filho, que trabalha com Alzheimer, daqui uns anos, quem sabe a gente vai descobrir que algum tipo de vírus que nós temos, ou uma vitamina a mais, uma a menos, já estão associando aí a vitamina D, alguma coisa assim, algum vírus que causa algum dano que com o passar dos anos ele vai causar uma demência. Então, vai levar um tempo, assim como nós descobrimos, o professor lembra da hepatite A, da hepatite B, e lembra da hepatite não A, não B. Não A, não B. Porque isso não faz 30 anos. A gente não sabia, a pessoa fazia um exame de hepatite A, dava negativo, fazia da B, dava negativo, e a pessoa estava com hepatite. Então a gente colocava hepatite não A, não B.
Hoje nós temos a hepatite C, a D, E, F, G, H, TT, a 100, são várias hepatites, e deve ter outras. Então, há necessidade de descobrir esses vírus, não que eles, e muitos vírus, com certeza, com as mutações, eles podem surgir novos vírus, mas muitos vírus eles já existem há muito tempo em muitas doenças. Então, muitas doenças que a gente tem hoje que a gente não conseguiu decifrar direito. E o câncer é uma que é o grande desafio, digamos, da medicina. Isso aí vai ser como um todo, o grande... saúde. Uhum. E os outros, eu acho que com a cura da Covid aí, parcialmente, a gente vai vai aproveitar esse caminho. Posso fazer um comentário ainda? Sobre o citopatológico. Hoje você faz o citopatológico com uma lâmina no colo do útero, se faz o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, na verdade, ele não é nem um preventivo, né? Ele faz o exame, se der negativo, é negativo, se der positivo, ele já iniciou um processo, né? Então ele não está prevendo aquele processo. Mas até o Covid, a pandemia, todos os exames de PCR eram mandados fazer fora do estado do Rio Grande do Sul. Eram colhidos nos laboratórios, mas ninguém fazia. Agora criaram vários núcleos de PCR para Covid. No caso, Ijuí, Santo Ângelo, Cruz Alta, Novo Hamburgo, Pelotas, eu acho que aqui também, Passo Fundo, vários lugares criaram núcleos com equipamentos de PCR e com pessoas habilitadas. Agora nós temos equipamentos e pessoas habilitadas. Claro que vamos diminuir a quantidade de exames, mas o PCR é um exame, uma técnica, que pode ser usada para uma série de exames. E o que a gente ganha com isso? Um exame convencional, você tem uma janela, digamos assim, de 30 dias ou 40 dias. Com o PCR, você vai trazer por uma semana, às vezes. Então, essa rapidez do diagnóstico vai ajudar muito. E falando em citopatológico, agora sim podemos fazer, então, o PCR para o HPV. Esse sim é preventivo, porque faz o PCR em torno de 30 vírus, sendo que deles uns 6 aí causam o câncer. Então, se faz o PCR, aparecer um desses 6 vírus, você já entra com a interferência do médico, né? Não precisa aguardar iniciar um processo. Então, isso é preventivo. Então, o salto que nós vamos ter no citopatológico vai ser muito grande, porque agora temos equipamento e temos pessoas treinadas. E aí entra também o papel do biomédico. Exatamente. Mais uma razão de enaltecermos, digamos, essa profissão que está surgindo aqui para a nossa região aí. Bem, professor, quais são as expectativas? Temos ainda 3 minutinhos do nosso curso de biomedicina de agora para frente. Bom, Renato, assim, a gente tem assim boas perspectivas, né? A procura é grande, a gente vai procurar tentar fazer sempre como a gente fez, né? Um trabalho correto, né? Tentando, até o Dr. Renato comentou, nós temos, graças a Deus, no nosso quadro de professores, se eu não me engano, parece-me que um só que é mestre, o resto são tudo doutores, né? Então, são pessoas ligadas à área de análises clínicas, que é vamos dizer assim, que é a espinha dorsal, né, do biomédico. Então, nós temos uma perspectiva muito boa. Eu acredito que a gente vai ter mais procura, porque o pessoal o próprio aluno nosso faz comentários, né, inclusive da nossa estrutura. Nós estamos recebendo alunos de outras instituições de transferência, então isso para nós é muito bom, Renato, Ademar. Então nós esperamos que continue assim, né, e que tudo corra bem, né. Eu acho que é só agradecer, né, pela forma com que a universidade apoia a gente, enfim, disponibiliza de estrutura, professores, a gente solicita coisas, sempre a gente é atendido, né? Então, e também estamos aí fazendo essa ponte aí com o Conselho Regional, né? Que é muito importante para nós. Eu acho que vai ser muito bom. Professor Renato, um minutinho do recado final que o senhor queira dar aí, para nós encerrar o nosso programa. Eu quero aproveitar e fazer o apelo, então, de novo para a prefeitura, né, para os órgãos públicos, né, porque a universidade está fazendo o seu papel, está formando as pessoas, formando os jovens, né,
para melhorar a saúde da população, para pesquisar, para fazer o Brasil crescer realmente. Então esperamos que a prefeitura, da próxima vez que eu voltar aqui, a gente inclua o biomédico aqui, um apelo ao prefeito, aos vereadores aí, para incluir o biomédico. Já protocolamos o pedido aqui, que vai ser interessante a prefeitura, a cidade que é polo aqui, abraçar realmente esses acadêmicos, esses futuros biomédicos, que são as pessoas aqui da terra mesmo, né? E eu estou muito feliz em vir aqui conhecer a URI. Eu acho que vai ser muito interessante essa parceria nossa e a gente sempre vai estar disponível. Nós temos no nosso conselho também, dos 20 conselheiros, 12 ou 13 já têm doutorado e os outros têm mestrado. Então tem uma equipe bastante que trabalha em outros países, consultores, perito criminal. Então nós temos várias áreas lá junto ao conselho que podemos vir aqui na universidade, conversar e encantar esses nossos jovens hoje em dia, passar para eles, apesar de tudo que acontece tanto no mundo quanto no Brasil, passar essa mensagem de esperança para eles, né? Dizer que o Brasil aí tem futuro e vamos acreditar nele. Perfeito. Que bom que nós conseguimos bater um papo aqui no nosso espaço de hoje do Expressão Universitária, trazendo, como eu falei no início, informações extremamente importantes a respeito do nosso curso de biomedicina. Para isso, então, nós contamos com a presença do professor Renato Minosso, presidente do Conselho Regional de Biomedicina do Rio Grande do Sul. Agradeço também ao professor Luiz Carlos Chicota, que sempre nos prestigia aí já há mais tempo, e esperamos o seu retorno aqui na próxima oportunidade. É bem possível que o senhor venha com novidades e o espaço está disponível aí para o que o senhor precisar, ok? Um grande abraço aos meus convidados aqui e a você aí em casa que semanalmente nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Até a semana que vem.